Olá, muito bem-vindos a esse podcast Pods UniRV, podcast Boca Aberta com a Roberta. Hoje aqui a casa tá muito especial e tava com saudade de você, Francine. Eu também estava com saudade de você, daqui, desse ambiente maravilhoso. E a Francine tá aí com a Helena no forninho, toda linda, grávida. E estamos com a presença também do professor Carlos Dever. Quero que você fale um pouquinho, Carlos, sobre você. Obrigado, Roberto, pelo convite. Né? Eu sou o professor Carlos, né? E trabalho aí nessa parte de diagnóstico das disciplinas de patologia e estomatologia, que é a SEMI também em alguns locais. Eu tenho a vivência de trabalhar um tempo no Hospital do Câncer em Barretos também. E a gente trabalha nessa área da odontologia hospitalar, que vai ser o tema de hoje, né? Puxou no saco não, mas você é o cara, hein, Carlos? Além de ser uma pessoa muito querida, é um excelente profissional. E também quero dar boas-vindas, né, à nossa egressa, Juliana, uma querida. E fala um pouquinho sobre a sua trajetória. Muito obrigada. Eu sou a Juliana. Eu sou também da casa, né, praticamente. Claro. Me formei no finalzinho ali de 2020, né, com a colação ali em janeiro de 2021. Peguei pandemia, tudo isso, mas tô aqui de volta, né? Consegui formar, deu tudo certo no final. Depois que eu fiz a colação de grau em janeiro, eu já consegui, né, passar na residência em fevereiro. E aí eu já me mudei para Cuiabá para fazer a residência em hospitalar lá. E como que foi a sua trajetória durante a sua graduação? E o que despertou você a querer fazer a residência em âmbito hospitalar? Eu sempre conto essa história e todo mundo ri, né? Porque quando eu quis fazer odonto, eu tinha certeza que eu iria pra parte da estética. Tinha certeza, era bem naquela época de lente de contato, ainda tava tudo muito... Só que depois que eu conheci o professor Carlos, eu apaixonei por essa área. Assim, acho que da minha turma, eu acho que eu era a única que dava moral pra ele, assim, nessa questão de... Com certeza. E foi isso, basicamente, né? Eu sempre gostei, assim, dessa parte diferente mesmo de lesões, né? De estudar sobre tudo isso mesmo, né? De tudo que pode ter além, né, dessa parte dentária, de cárie e tudo mais. E aí a gente tem também o estágio, né? Durante a graduação. Aí conhecendo a história do professor Carlos, né? Que ele trabalhava, né? No Hospital do Câncer, teve toda essa história ali na parte de Barretos, né? Em 2019 eu fiz um estágio lá. Fiquei uma semana lá, né, uma visita observacional. E aí lá eu tive a certeza de que era pra mim, né? Lá realmente eu tive a clareza, né? Porque quando a gente fala de odontologia e hospital, a gente sempre pensa em buco, né? Sim. E eu não gosto tanto, assim, dessa parte cirúrgica, muito grande. Então eu sempre ficava assim, será que eu vou pra buco? Será que eu não vou? Então lá eu vi que não é só isso. A gente tem outras vertentes também, né? Dentro ali do hospital. E eu lembro, eu tenho até uma foto que eu tirei na porta do Hospital do Câncer e que eu tive a certeza de que ali não tinha outro jeito. Seria a sua trajetória. Não tem como. Que lindo. Isso. E aí foi isso. Depois disso eu tive, assim, logicamente, né, no último ano de faculdade a gente sempre fica muito confuso. Eu não sabia muito, assim, como... Eu lembro que na época teve a prova, eu queria muito Barretos, residência em Barretos, porque foi lá que, né, eu tive toda essa sensação, né, de conhecer. E eu lembro que tinha passado o período de inscrição e eu acabei perdendo. E eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu acabei comprando um curso para concurso público, aleatoriamente. E aí eu comecei a estudar e eu falei, gente, eu acho que não é isso. Não adianta. Faltava alguma coisa. E aí com 3 meses eu comecei a pesquisar quais eram as residências que estavam abertas, né? Ainda naquele período. Já estava quase final do ano, né? E aí, assim, a que me interessou, que não era pra buco, era realmente a lá do Hospital Geral de Cuiabá, né? Era a única que estava aberta naquele momento ali. Então, eu tive 3 meses para me organizar. Se eu não me engano, eram, acho que 55 tópicos para estudar para a prova, né? Que eles liberaram no edital. Então, eu dividi bonitinho. Todos os dias eu estudava uma quantidade certa, né, de matéria, para que no final
eu tivesse pelo menos, né, um conhecimento sobre tudo que eles pediam ali no edital. E aí foi isso. Me formei, fiz a colação em janeiro. Comecinho de fevereiro, estava indo fazer a prova lá, morrendo de medo. Uma cidade que eu nunca imaginei que eu iria, né? Sabendo, assim, de toda a concorrência que é uma prova de residência, né? A gente sabe todo o peso que tem isso. E aí deu certo. Passei. E lá eu fiquei por 2 anos, né? Vivendo só disso. Né? O Ministério da Saúde, ele pede, né? Tem essa obrigação de que seja exclusivo, né? Então a gente não pode ter outro vínculo empregatício. E aí é isso. É obrigatório 60 horas. Tem que cumprir semanal. 60 horas semanais. Vive em função da residência, Sim, né? eles têm uma bolsa aí que hoje gira em torno de 4 mil. É a mesma do residente médico, né? Vem descontado. Então conseguiram equiparar mesmo, melhorou. Sim. De 2014 no hospital ela começou, sobrava 2.800. Então hoje melhorou bastante. Melhorou muito. E aí, na época que eu entrei, ainda eu peguei um pouquinho do Covid, então a gente ainda tinha um auxílio Covid. Né? Porque como a gente estava em UTI, o Ministério da Saúde ainda disponibilizando esse auxílio assim a mais, né? Por estar na frente ali. E durante a residência, você atuava em quais alas ali do Então, hospital? lá na residência lá de Cuiabá, a gente passava por tudo, né? O Hospital Geral de Cuiabá, ele é referência para paciente fissurado. Hoje no Brasil, ele é uma das referências, né? Assim como o Bauru, o Centrinho. E então, a gente tinha o nosso ambulatório, né? Onde a gente atendia esses pacientes, né? Fissurados. E também pacientes que tinham algum tipo de doença sistêmica, né? Então, a gente atendia primeiramente eles ali. E também a gente passava pelo hospital, né? Era dividido assim. Como são 2 residentes, né, que entram, então eram 2 escalas. Então, em um mês, um residente ficava na escala padrão, que é aquela que fica só com o ambulatório. E o outro ficava com a plantão, né? Escala plantão, que seria só a parte do hospital mesmo. E aí ficava girando nisso, né? Então, por essa questão do paciente fissurado, né? Como ele precisa realmente de uma atenção geral, né? Então, a gente tinha ali professores, né? Os preceptores de ortodontia. A gente tinha a preceptora que era de pediatria. Então, era tudo, basicamente, né? E de cirurgia, tudo. Então, quem ficava nessa parte, nesse mês, né? De ambulatório, fazia isso tudo. E atendia também os pacientes que nos procuravam, né? Às vezes, por exemplo, um paciente cardiopata, ia em dentista normal, dentista não, a gente não pode te atender. Vai lá no Hospital Geral, que lá eles atendem você. E aí, na maioria das vezes, a gente não tratava esse paciente ali no ambulatório. Porque, querendo ou não, assim, de nível de SUS, o hospital é um nível terciário, né? Então, quando chega pra gente, é um paciente que ele não consegue cadeira, né? Então, a gente precisa ir pro centro cirúrgico. Então, a gente fazia aquela triagem, pedia os exames, tudo mais, né? Conhecia o paciente, quais eram as demandas. E solicitava a internação, né? A gente tem esse poder também, dentro da residência, de solicitar uma internação pela odontologia. Esse paciente, ele internava só para isso. Internava, a gente realizava o tratamento e aí ele de alta. E aí, na parte já do plantão, né? Que seria aquela parte hospitalar mesmo, a gente andava por tudo, né? Lá tem também, além de referência paciente fissurado, é referência também para paciente cardiopata, né? Tanto para cirurgia, para acompanhamento. Então, a gente atendia muito esses pacientes cardiopatas de lá, né? A gente tinha uma comunicação muito boa. Eu lembro até hoje do Dr. Danilo, que era o cardiologista responsável. Então, se ele via alguma coisa diferente no dente, ele já fazia, já encaminhava, já passa lá na odonto. Porque realmente eles só conseguiam fazer cirurgia, né? Se tivesse o nosso aval. A gente tinha que realmente falar que tá tudo bem, o paciente fez. E, além disso, também tem os pacientes neurológicos que ficavam internados lá, pacientes oncológicos, né, as UTIs. Então, a gente rodava tudo também. E também lá era uma maternidade. Então, a gente também fazia a parte, né, das frenotomias, né? Então, a fono fazia o diagnóstico, né, da língua presa e passava pra gente. E a gente ia e já realizava o procedimento lá mesmo. Acaba que é bem completo lá, né? Sim. A gente pegava tanto ambulatório quanto a parte de hospital mesmo.
Era do bebê ao idoso. Exatamente. Eu sempre gostei da parte hospitalar. Quando eu ficava de ambulatório, eu ficava até meio triste. A importância de um dentista, né? No âmbito hospitalar. Carlos, como que você sente, assim, de ter essa influência sobre seus alunos e ver o sucesso da Juliana? Ela tá aí brilhando. Daqui a pouco você fala que você tá em Brasília. Vamos falar um pouquinho lá do que você tá fazendo atualmente. Na verdade, eu acho que eu acabo passando para frente a influência que eu tive. Então a história dela acaba sendo um pouco da minha. Eu fiz prótese antes de fazer odonto, tinha certeza que eu ia para reabilitação. Absoluto. Mas também o Hélio, que é meu ex-chefe no hospital e mentor, né, ele tinha me dado aula no curso técnico e a gente já fazia prótese, aprender a fazer prótese buco, tudo certinho. Mas quando disciplina de CM, eu falei, não, é isso que eu quero. Aí quando liberou o estágio também no hospital, eu falei, não, é aqui que eu quero ficar. E eu já tinha convivência no hospital, porque minha avó é a primeira presidente fundadora da VCC lá. Então a gente vivia hospital desde criança. Então é a sua casa. Eu falo, só o único local que conseguiu me tirar de lá foi o NRV, né? A única. Então só troquei. Sorte a nossa. E ainda bem, né? Sorte a nossa. Então a mesma influência que eu tento passar é a que eu recebi. Que é o fazer a gente fala o básico, o seu melhor para aquele que precisa, que às vezes é muito desassistido. A Fran é do paciente especial. É onde é hospitalar, às vezes, nessa de virar a especialidade, eu não entrava muito em atriz. Não, ele vai entrar na minha área. Mas nós não atendemos paciente especial mesmo, que é classificado neles, né? Para nós, especial é o cardiopata, é o transplantado, é uma visão diferente. É um cuidado especial dentro do ambiente hospitalar. Exatamente. A gente costuma, pelo menos na residência, a gente sempre falar, se tem diabetes, para mim já é um paciente especial. Porque ele precisa de um manejo diferente, a gente precisa entender sobre a doença, sobre os medicamentos que ele toma, precisa entender o que a boca tem a ver com a diabetes. Então já é um paciente especial, né? Não é aquele que, às vezes a gente fala, é um paciente especial, então é o autista, também. Só que para nós é um pouco diferente, né? A gente engloba todo mundo que tenha alguma... Cuidado. Isso, exatamente. Então o paciente especial ele pode ser atendido lá no ambulatório, ou fissurado, ele é especial. Ele é especial. Pode ser atendido pelos dois, tem a parte hospitalar e tem a parte... Exatamente. Na gestante, de repente? Exatamente. Tem. Porque as pessoas acham que só o que tem algum transtorno, alguma síndrome, que ele é especial. É isso mesmo. É importante dizer isso mesmo, né? Porque confunde todo mundo, né? Às vezes até eu, quando eu vou explicar que o nome da minha residência é uma residência multiprofissional em cuidado do paciente com necessidade especial. Então você cuida só do autista. Também, né? A gente pega muitas vezes autistas que não conseguiam, por exemplo, atendimento nem no centro de especialidade, porque não conseguem cadeira. Então, ele realmente precisava de uma anestesia geral, precisava de ir para o centro cirúrgico. Só que é diferente, né? Eu sempre gostei mesmo dos que têm comorbidades, alteração sistêmica mesmo, algo mais... Sempre gostei mais desses. E é isso, o professor Carlos foi até meu orientador de trabalho de conclusão de residência. É uma área, assim, que não é todo mundo que gosta, né? São poucos os que, né, assim, pelo menos na minha turma, quando eu falava que eu gostava, eu era até bem criticada às vezes, né? Sério? Você gosta disso? É porque tem que sair da área de conforto. Exatamente. Você tem que estudar além de odontologia. Vai fazer 3 anos, né? Que eu me formei, faz 3 anos que eu não trabalho sentada como um dentista, eu só trabalho em pé, dentro de um hospital. Então, assim, fora da nossa zona de conforto mesmo. E é conhecer mesmo, que nessa semana nós compartilhamos aí uma history em conjunto, né? Para orientar mesmo. Então, por exemplo, a síndrome de Stevens-Johnson, né? Que tá tendo muito. Não é só aqui, é uma coisa rara de acontecer, mas está acontecendo frequente. Então, vamos falar um pouquinho dessa síndrome aí. Mas primeiro nós vamos chamar o quê? A melhor vinheta do planeta. Daqui a pouco a gente volta.
voltando. Carlos, fala um pouquinho dessa síndrome aí, pra gente poder entender um pouquinho o que tá acontecendo. É a síndrome de Stevens-Johnson, né? Ela é associada ao eritema multiforme, que é uma variante dela. Então é uma doença que ela vai ocorrer devido à hipersensibilidade à medicação. A grande maioria, assim, deles é a dipirona. Então ela vai levar o paciente, ele tem um risco aí de morbidade e mortalidade de 40%. Então ela vai ter lesões em cavidade bucal, pele, genitálias, olho, ocular. Mais frequente a cavidade bucal, região perioral, corpo e olho. Tá? Então vamos falar para o paciente, a população de uma forma geral entender, em carne viva. Né? Então, úlceras cruentas, que ele não vai ficar sedado, boa parte deles, início pela dor. Você colocar qualquer material nele vai grudar e vai descolar, porque ela gera lesões bolhosas. Então é uma reação imunológica e não uma situação de, quem fala, você pode contrair. Então é uma hipersensibilidade, não só a medicações, mas o mais comum é a medicações. Isso aí, a gente teve lá em Brasília também muitos casos. Ficou muito conhecido esse ano porque acho que foi a esposa do Frank Aguiar, né, que começou a postar e aí saiu lá, enfim, nas páginas conhecidas, que aí o pessoal começou a entender, né, o que é isso. E é importante falar, né, que a presença do cirurgião dentista ajuda no diagnóstico, né? Lá em Brasília mesmo foi isso que aconteceu. A gente viu as características das lesões na boca, viu que tinha lesão no olho, então a gente já começou a associar, né? E aí a gente deu essa hipótese diagnóstica para os médicos, evoluímos em prontuário, que da nossa parte era isso. E aí no final realmente fechou esse diagnóstico. E aí a gente começou os cuidados, né? Com a laser terapia, né? Também com a higiene, para trazer um conforto, né? Porque não adianta, acaba que é conforto nesse momento. Enquanto aquela reação não sair, não tem o que fazer mesmo. Né? O paciente, ele sofre até o corpo dele conseguir liberar toda aquela reação. E aí é isso, é importante falar isso, né? Como o cirurgião dentista capacitado dentro de uma unidade hospitalar, faz a diferença, né? A gente pensa que não, mas a gente ajuda no diagnóstico de doença sistêmica mesmo, né? Não só da doenças... Ou até determina esse diagnóstico. Sim, exatamente. Né? Como não é, assim, é rara a hipersensibilidade, às vezes até a equipe médica tem dificuldade. Sim. Por quê? Porque aconteceu? No hospital a gente via mais frequente devido à toxicidade da quimioterapia. Então, o protocolo de quimioterapia antes, agora, graças a Deus, está mudando. São doses ideais para cada paciente, com os estudos. Mas antes você dava carga máxima para todo mundo. Então, tinha muita toxicidade, reação e hipersensibilidade. O manejo também é difícil pela equipe médica. Se for uma reação alérgica à medicação, como que eu vou dar medicação para manter? Então, o paciente fica na UTI mesmo, é complicado. Como a Juliana falou, é melhorar a condição do paciente. Nossa, vai detonar, assim, a gente fala, vai piorar para depois começar a melhorar. Não tem muito... Então, o ideal é manter a higiene, o laser ajuda demais, tá? Mas é tempo. Não é... Não vai melhorar. O sistema imunológico todo tem que melhorar também para melhorar as outras condições. Né? Que nem a gente fala, mucosite por quimioterapia, ela melhora? Sim, desde que o sistema imunológico do paciente melhore, aí vai tudo. Mas o laser, as medicações, as ações que a gente faz é para melhorar a qualidade de vida do paciente. Trazer alívio, né? Tá? Então não é porque ele é até o paliativo que a gente fala, a gente atua muito em paliativo. Né? Paliativo não significa que ele vai morrer amanhã, daqui a um ano. É o que? Melhorar a qualidade de vida dele. Se ele vai morrer daqui 2 anos, daqui a 1 ano, eu tô dando qualidade de vida para ele passar esse tão paliativo. Não existe terapia curativa, mas existe terapia para prolongar a vida dele. Juliana, qual que é a importância de um dentista
dentro de uma UTI? Várias, né? Hoje a gente tá caminhando, é algo que é muito novo ainda, né? Recentemente virou especialidade, em agosto, ainda era uma habilitação, né? Na pandemia que a gente começou a ficar mais conhecido, realmente, porque o próprio, né, Covid, ele tem também manifestações orais, né? Então começou a ter essa conversa, né, de odontologia hospitalar, que saiu em mídia e tudo mais. E assim, é uma importância. Primeiro que se a gente pegar, vamos falar do SUS mesmo, né? Os princípios do SUS, que o paciente ele tem que ser visto de forma integral, né? Então não tem como a gente não ter um dentista num ambiente hospitalar. E aí a gente também tem questões de diagnóstico, né? Como a gente já falou, prescrição, a gente faz tratamento, a gente faz também um acompanhamento com a equipe, né? Com os enfermeiros, com os técnicos, a gente faz essa conscientização também, porque até para eles é algo novo, né? Nunca esqueci que uma vez eu fui em um dos treinamentos que a gente tem com a equipe, fui falar sobre odontologia, aí eles, mas o que você faz? Você faz clareamento em hospital? Então, assim, até isso eu falei, não, e aí a gente começa a explicar toda essa questão. A gente mostra fotos, raízes residuais, né? Paciente que está com raiz supurando ali. A rotina que a gente tem também, né? Dentro de uma UTI, por exemplo, para prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica no paciente entubado, é de extrema importância, né? São cuidados que trazem, assim, tanto uma economia para o hospital, né? Porque se eu não tenho uma pneumonia, o paciente ele não precisa ficar tanto tempo no hospital, ele não precisa usar tanto medicamento, né? Então, financeiramente é algo muito bom também. Só que a gente pensa no indivíduo mesmo, né? Menos uma coisa, né? Então, tem uma importância nisso, de um cuidado integral. Às vezes a gente pensa que a boca... né? E a função do dentista, né? Às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, acham que a função do dentista é apenas fazer a higiene, né, do paciente que está ali na UTI. E não é isso, né? Muito mais amplo do que até o conhecimento dos próprios profissionais que trabalham no hospital, né? Médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas. Eles não têm também essa noção da importância de um dentista dentro do hospital. Isso que a gente fala assim, equipe multidisciplinar. Então, a multi é fisioterapeuta, cada um tem sua função. E um depende... E o trabalho de um depende do outro, né? Exatamente. Pelo bem do paciente. É isso. E lembrando, né, que para ter uma boa saúde geral, a gente precisa ter uma boa saúde bucal. Sim. Né? Então, essa multidisciplina aí, entre os profissionais, ela precisa existir para diminuir o impacto, né, na vida desse paciente, né? Ju, você estava falando que estava em Cuiabá, fez a residência em Cuiabá, e agora, né, citou ali que está em Brasília, que já viu mudei casos em Brasília. Exatamente. Como que você está hoje, atuando depois da residência? Como foi o seu pós-residência? Então, como é algo muito novo, né, não são todos os lugares, né, que reconhecem essa parte da odontologia hospitalar, né? Então, acaba que quando a gente sai de uma residência, a gente vai para onde a gente é reconhecido, né? Lá em Brasília, né, juntamente com a empresa que é a Amaro Odontologia Hospitalar, é uma empresa pioneira, né, que já tem mais de 6 anos lá em Brasília. Então, a gente faz esse trabalho nos hospitais de lá, né? Os hospitais conhecidos mesmo, né? Da Rede Dor, Rede Cora, né? Então, a gente está em vários hospitais lá em Brasília. Com isso mesmo, né? De rotina hospitalar. A gente não faz plantão. Isso é uma dúvida também que eu sempre recebo. Mas como que funciona? É plantão? Não. Nós somos equipe, né? A gente faz parte da equipe da UTI. Então, todos os dias eu tô lá. Eu passo visita, eu participo dos rounds, eu discuto com os médicos os casos, né? E é isso. Hoje eu tô lá em Brasília, juntamente com a Amaro Odontologia Hospitalar lá. Isso aí. Carlos, e conta um pouco da sua experiência com esses pacientes oncológicos e da importância, da nossa importância dentro dos hospitais. O meu mestrado é em UTI oncológica, né? Colhi meus dados aí. Tanto que o TCR da Ju é uma réplica do meu mestrado. Meus dados, então, nós fizemos lá para ver o perfil desse paciente. O meu não era oncológico, era UTI mesmo. Era o paciente geral. Então, para ver essa realidade e comparar. Então,
Entrei em 2004 no hospital e fiquei até 2017. Então, trabalhava exclusivo com oncológico. Então, comecei na PED. Da PED eu fui para transplantado, voltei para o ambulatório de cabeça e pescoço. E, por fim, eu estava na prevenção. Então, todos os departamentos que a odonto poderia passar lá, eu tive essa vivência. Tanto que a minha habilitação em odontologia hospitalar é pelo tempo, quando foi reconhecido o tempo de serviço. Então, a parte de laser, e até brinco, né? Eu fiquei no hospital graças ao aparelho de laser. Na época, Ana Maria Braga, que tinha, ela doou 2 aparelhos. Então, quem eu estava substituindo ia voltar da licença maternidade. E aí, falou, não, nós vamos começar a cobrir enfermaria e fazer o transplante. Porque eu já tinha ido, pediatra, não, eu me proponho a descer levar o odontologia e mostrar o serviço. Porque era aquele ditado, ó, vocês não têm acesso ainda. Então é aquilo, a gente tem que ir mostrando o quê? Qual é o nosso cuidado, que é importante para o paciente. Isso, a pediatra já comprou meu lado, depois a TMO, e assim foi crescendo. E aí eu consegui ficar 13 anos contratado, né? O contrato de 6 virou 13. Então, mostrando a importância do nosso serviço. Então, hoje tem na literatura doença periodontal associada, né? Até mesmo aí, doença periodontal, a câncer, a Alzheimer. Então, aquela frasinha, o cuidado começa pela boca, é verdadeira. Real. Tá. E Juliana, quais são os seus planos futuros? Então, nós estamos por aqui, né, conversando muito com o Dr. Carlos, para tentar trazer para cá isso também, né? Eu acredito que é um serviço que traria uma visibilidade muito grande, né, para os pacientes que realmente são muitas vezes negligenciados, né, na parte hospitalar. E é isso. Tô por aí conversando. São coisas que não podemos divulgar ainda. Então tem novidade. Tem coisa boa vindo por aí. Carlos, e também essa alguma novidade aí que a gente pode estar... Um spoiler. A universidade também está em fase de implantação da residência. É multiprofissional que a gente fala, né? Em odontologia hospitalar. E aí acaba tendo odonto, físio, psicologia e a enfermagem. Olha. Isso aí. Fiquem atentos aí, pessoal. Ó, vamos seguir aí, ó, a UniRV, odontologia UniRV. Isso aí. Em breve teremos novidades. Fico feliz demais com a presença de vocês. Acho que poderíamos ficar aqui muito mais tempo. Tem muito assunto. É novo. E agradecer imensamente, Carlos, por você estar aqui contribuindo aqui no podcast, aqui na UniRV, contribuindo para o curso de odontologia, para o crescimento do curso de odontologia. Obrigada, Francine. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, Helena, que tá aí no forninho. Juliana, eu como professora, eu fico extremamente lisonjeada de ter recebido você aqui e saber que você tá tão bem. Quando um aluno volta, retorna e com essa bagagem toda, com esse conhecimento todo que você nos trouxe hoje, só nos deixa extremamente contentes, né? E que a gente tá no caminho certo. Eu falo que eu fico mais orgulhoso ainda quando eu escuto da mãe dela. Falou, você sabe que ela é cria sua, né? Essa semana ela me mandou, eu falei, então tô no caminho. Tô É isso aí, eu fico muito feliz também. Né? Eu sempre falo que eu tô sempre à disposição para falar sobre o que eu mais amo na vida, que é isso, né? E agora com essas, né, trazendo para cá também com essas novidades, eu tô extremamente feliz. E é isso, né? Eu sempre recebo de muitos alunos daqui, inclusive, mensagens, né, no Instagram. Então eu sempre compartilho um pouquinho do meu dia a dia, né? E é isso, quem quiser me acompanhar, eu sempre posto também, né, um pouco na descrição. Vamos colocar aí ó, o Instagram da Juliana. Agora eu quero ver se eu consigo influenciar a Bianca, né? Ela falou que quer ir pra estético, mas eu vou fazer ela virar hospitalar. Gente, a Bianca é a filha do Carlos, tá começando agora o Caloura, né? Fevereiro aí, nossa aluna.
Sim, e assim, nós três aqui estamos representando o corpo docente da UniRV, né, da Faculdade de Odontologia, que deu aula para Juliana. Sim. Então eu posso dizer, acho que em nome de todos os docentes, nós temos muito orgulho. Ai, que né, bom. de você. Eu fico feliz. Ó, no intervalo eu tava até falando aqui, falei, Juliana, fui eu que influenciei, viu? Quando na disciplina de paciente, no estágio de pacientes com necessidades especiais, né? Faz parte Tirando também. aqui o... Não posso tirar ninguém dessa. Mas muito obrigada, tá? Na descrição eu vou colocar o Instagram da Juliana, colocar o Instagram do professor Carlos também. E não deixe de nos seguir. Fiquem atentos aos próximos podcasts de Boca Aberta com a Roberta. Bye, bye. Até o próximo. Até.